Quando tinha 5 anos de idade, o menino passou por um período perturbador, em que tinha, toda noite, o mesmo pesadelo. No sonho, ele vivia sem parentes por perto, sozinho numa cidade triste, sob um céu chuvoso. Boa parte do sonho transcorria num lamaçal de vielas que circundavam construções lúgubres. A cidade, cercada por arame farpado e iluminada por relâmpagos insistentes, mas parecia um campo de concentração. O menino e as outras crianças da idade invariavelmente chegavam a uma casa assustadora habitada por bruxas canibais. Uma das crianças, nunca o menino, entrava na construção de 3 andares e todos ficavam observando suas várias janelas escuras, esperando até que uma delas repentinamente se iluminasse, revelando o perfil da criança e das bruxas. Ouvia-se um grito horripilante e assim acabava o sonho, que se repetia em detalhes a cada noite. O menino desenvolveu o pânico de dormir e comunicou à mãe a decisão de nunca mais adormecer para evitar o pesadelo. Ficava imóvel na cama sozinho no quarto, lutando sofregamente contra o sono, decidido a manter a vigília. Mas afinal, acabava se arrependendo e após algumas horas começava tudo de novo. O medo de ser a criança escolhida para entrar na casa era tão grande que não lhe permitia evitar a repetição do enredo, caindo na mesma armadilha onírica. A zelosa mãe o ensinou como pensar em jardins floridos ao adormecer, e isso acalmava o início do sono, mas depois da cortina escura da meia-noite, o pesadelo regressava inexorável, como se nunca mais fosse deixar a madrugada. Pouco tempo depois, ele iniciou sessões de psicoterapia com um excelente especialista. Desse período, restam apenas memórias dos jogos de tabuleiro guardados numa atraente caixa de madeira no consultório. Em algum momento, o psicólogo sugeriu, hábil, que o sonho fosse de alguma forma controlado, e então o pesadelo das bruxas foi substituído por um outro sonho. Era também um enredo desagradável, embora não mais de horror, e sim de um suspense hitchcockiano, com surpreendente edição de imagens. O thriller cinzento era vivido em terceira pessoa. O menino não via o sonho por seus olhos, mas pelo lado de fora, como se assistisse a um filme sobre si mesmo. O sonho, que transcorria num aeroporto e sempre terminava do mesmo modo, se repetia toda a noite. Havia um companheiro adulto de cabelos escuros que ajudava o menino a procurar por um criminoso demente. O menino não conseguia achá-lo e afinal deixava o recinto com seu amigo. Mas então, para sua grande ansiedade, um movimento da câmara revelava o procurado, de cabeça para baixo, pendurado no teto do saguão, como uma aranha enorme numa fresta entre as paredes. O mais perturbador era não tê-lo percebido antes, embora ele estivesse presente o tempo todo. Após mais psicoterapia lúdica e mais conversas sobre o controle dos sonhos, o menino desenvolveu um terceiro enredo onírico, não mais um pesadelo, mas sim um sonho de aventura, repleto de perigos, porém, acompanhado de muito menos medo e ansiedade. Tratava-se de uma caça ao tigre na selva indiana, e o menino aparecia claramente como herói. Um Mowgli, com roupas de colonizador britânico, observado externamente na terceira pessoa. O mesmo amigo adulto de cabelos escuros o acompanhava no início do sonho, através da mata fechada, até que avistavam falécias e o mar bravo. Do lado direito do campo visual havia uma ilha elevada, pequena e rodeada de despenhadeiros, e ao fundo o sol se pondo com cores fortes sobre um céu gris. O fim da tarde se aproximava e quase não era mais possível ver a face do amigo. O menino percebia um tronco ligando o continente à ilha,
presumia que o tigre estivesse escondido ali e propunha encurralá-lo. O amigo concordava, mas explicava que dali em diante o menino teria que seguir sozinho. O menino avançava de carabina na mão e começava a travessia do tronco, equilibrando-se vários metros acima de um mar verde agitado e coberto de espuma branca. As nuvens se abriam, o sol poente aparecia e o horizonte tingia-se de laranja, vermelho e púrpura. O menino pisava no solo da ilha e encarava o matagal com a carabina em riste, imaginando estar apontando para o tigre por trás das folhas. E então, subitamente, se dava conta de que o tigre estava às suas costas, sobre o tronco. O encurralado era ele. Antes mesmo da chegada do medo, o menino tomava a atitude repentina de se lançar ao mar. Caía lá de cima e, quando batia na água, o sonho assumia de repente a primeira pessoa, com a vividez aumentada pelo encontro brusco do corpo quente com a água fria. Percebia que estava sonhando e via com seus próprios olhos o mar escuro ao redor. Por um instante, era tudo chumbo e então começava a nadar para rodear a ilha. Mas tinha medo, e o medo o fazia dar-se conta de um enorme tubarão a seu lado. O susto e o suspense desaceleravam o tempo, e então tudo se acalmava. Entre mar e céu, cada vez mais escuros, o menino continuava a nadar tranquilamente ao lado do gigantesco tubarão, e nadava pela noite, e nada de mal acontecia, até o dia seguinte. Pouco tempo depois de começar a ter o sonho do tigre e do tubarão, esses enredos oníricos deixaram o menino para nunca mais regressar. Os pesadelos sumiram, o medo de dormir passou, e a paz da noite voltou à casa. Como dar sentido a tantos símbolos, a tamanha riqueza de detalhes? Como explicar a repetição tão fidedigna de enredo? O que dizer do surgimento e do desaparecimento tão repentinos dessa série onírica? Como lidar com pesadelos recorrentes que geram até medo de adormecer? Dar respostas a essas perguntas exige compreender as origens e funções do sonho. Experimentamos durante a vigília, de dia ou de noite, mas de olhos bem abertos, uma sucessão de imagens, sons, gostos, cheiros e toques. Despertos, vivemos sobretudo fora da mente, pois nossos atos e percepções estão ligados ao mundo além de nós, e então, com maior ou menor periodicidade, de noite ou de dia, mas de olhos bem fechados, entramos naquele estado de inconsciência em que a tela da realidade se apaga. Desse sono tão familiar e reparador, pouco nos lembramos, e por isso é comum pensar que se trata de uma ausência completa de pensamentos. O sono se apresenta como uma não-vida, uma pequena morte cotidiana, embora isso não seja verdade. Híponos, o deus grego do sono, é irmão gêmeo de Thanatos, o deus da morte, ambos filhos da deusa Nix, a noite. Transitório e, em geral, prazeroso, Hipnos é profundamente necessário à saúde mental e física de qualquer pessoa. Algo muito diferente acontece durante o curioso estado de viver para dentro, a que chamamos sonho. Ali reina Morfeu, que dá forma aos sonhos. Irmão de Hipnos, segundo o poeta grego Hesíodo, ou filho de Hipnos, segundo o poeta romano Ovídio. Morfeu leva aos reis as mensagens dos deuses e lidera uma multidão de irmãos, os oneiros. Esses espíritos de asas escuras emergem a cada noite através de 2 portões, um feito de chifre e outro de marfim, como morcegos em revoada. Quando cruzam o portão de chifre, que quando adelgaçado é transparente como o véu que recobre a verdade, geram sonhos proféticos de origem divina.
quando passam pelo portão de marfim, sempre opaco, mesmo quando reduzido à espessura mínima, provocam sonhos enganadores ou desprovidos de sentido. Se os antigos se deixavam guiar pelos sonhos, a intimidade dos contemporâneos com ele é bem menor. Quase todos sabem o que o sonho é, mas poucos se lembram dele ao despertar de manhã. O sonho, em geral, nos aparece como um filme de duração variável, muitas vezes de início indefinido, mas quase sempre levado até um desfecho conclusivo. Numa definição preliminar, o sonho é um simulacro da realidade feito de fragmentos de memórias. Dele, participamos normalmente como protagonistas, o que não significa que tenhamos controle sobre a sucessão de eventos que perfazem o enredo onírico. Por atuarmos nele sem conhecer seu roteiro e direção, muitas vezes experimentamos surpresa e até mesmo euforia durante o sonho. Da mesma forma, é comum que o sonho encene situações de grande frustração ou decepção. Apesar de refletir as preocupações do sonhador, o curso do sonho é quase sempre imprevisível. A lógica dos eventos é fluida e errática em comparação com a realidade. A sucessão de imagens se caracteriza por descontinuidades e cortes abruptos que não experimentamos na vida desperta. Nos sonhos, um personagem ou lugar pode se transformar em outro com incrível naturalidade, revelando o poder de transmutação das representações mentais. O encadeamento entrecortado dos símbolos determina um tempo caracterizado por lapsos, fragmentações, condensações e deslocamentos, gerando camadas de significado múltiplas e até mesmo díspares. O arco de possibilidades do sonho é vastíssimo, beirando o insólito, o inverossímil e o caótico. A interpretação de um sonho pressupõe a compreensão profunda do contexto real e emocional do próprio sonhador e pode ser extremamente transformadora. Por que aquele menino sonhou recorrentemente com bruxas, criminosos, tigres e tubarões? Seria suficiente informar que evocava um encontro pavoroso da Branca de Neve, de Walt Disney, com a velha bruxa maligna, ou o Tubarão de Steven Spielberg, ambos frequentes nas telas da época. O que significavam os elementos e os enredos desses pesadelos tão nítidos e cheios de emoção? Será que significam alguma coisa? Existe lógica por trás do sonho? O sonho é um fato explicável da experiência humana? Ou arcano mistério insondável? Sonhar é acaso ou necessidade? Meses antes do aparecimento do primeiro pesadelo, num domingo, ao pôr do sol, o pai do menino morreu fulminado por um ataque cardíaco. A mãe inicialmente reagiu com serenidade, mas alguns meses depois, viúva, com 2 filhos para criar, trabalhando diariamente e cursando a universidade nos intervalos, caiu em violenta depressão. O irmão mais novo levou meses para perguntar onde estava o pai. Foi nesse contexto de sofrimento familiar que surgiu o terrível e recorrente pesadelo das bruxas. Ele ilustrava com riqueza de detalhes o sentimento de orfandade, bem como a solidão do medo da morte, subitamente descoberta como algo real. Era uma situação irreversível e crônica, e o menino não via luz no fim do túnel. O sonho repetitivo expressava esse beco sem saída, que parecia concreto e inescapável naquele momento. A intervenção profissional foi positiva. Pouco depois do início da psicoterapia, o sonho das bruxas deu lugar ao sonho do detetive e do criminoso. O horror deu lugar ao suspense. A inexorabilidade do sacrifício às bruxas deu lugar a uma missão, e o menino passou a ter um amigo adulto de cabelos escuros, como seu pai,
e o próprio terapeuta. O cenário do sonho não era mais o campo de concentração da orfandade, mas um aeroporto, de onde se parte para bem longe. Logo apareceu o terceiro sonho, a caçada do tigre e o nado com o tubarão. A aventura substituiu o suspense. A separação da figura paterna foi aceita como necessária e a lucidez ao final do sonho deixava claro que o tubarão não iria devorar o menino. A compreensão de que a viagem é solitária ficou registrada na lembrança em laranja, vermelho e púrpura. O crepúsculo no sonho tinha as cores do momento da queda do seu pai, num domingo tão antigo quanto inesquecível. Ainda que explicada por um evento relevante da vigília, a série de sonhos do menino, que fui, tem uma dimensão de fantasia e metáfora que a coloca além da memória traumática. Se a reativação de memórias está na raiz das funções cognitivas do sono e dos sonhos, ela não basta para explicar a complexidade simbólica que caracteriza a narrativa onírica. Não é comum sonhar com a repetição exata das experiências da vigília. Ao contrário, a maioria dos sonhos é caracterizada pela intrusão de elementos ilógicos e associações imprevistas. Sonhos são narrativas subjetivas, muitas vezes fragmentadas e compostas de elementos, seres, coisas e lugares, interagindo com uma autorrepresentação do sonhador, que, em geral, apenas observa o desdobramento de um enredo. Os sonhos variam em intensidade, indo desde impressões confusas e débeis até intrincadas epopeias de imagens vívidas e reviravoltas surpreendentes. Às vezes, podem ser plenamente agradáveis ou desagradáveis, mas em geral, são caracterizados por uma mistura de emoções. Podem ainda antecipar acontecimentos do futuro imediato, em especial quando o sonhador ou sonhadora experimenta extrema ansiedade e expectativa, como nos sonhos de estudantes nas vésperas de exames difíceis, muitas vezes repletos de detalhes de contexto e conteúdo. Embora seja impossível mapear todos os enredos oníricos, não resta dúvida de que os sonhos possuem elementos típicos. Entre os roteiros clássicos encontramos os sonhos, caracterizados pela incompletude, o sonho moderadamente desagradável, em que nos descobrimos nus, despreparados para um teste, irremediavelmente atrasados para um compromisso, perdendo dentes, separados de uma pessoa importante no meio de uma jornada, buscando sem conseguir reencontrar. Quanto aos personagens, sonha-se frequentemente com os familiares, amigos mais próximos e pessoas com quem nos relacionamos no dia a dia. Embora sonhar com estranhos também seja possível e até frequente em certos momentos da vida. Qualquer sonhador, minimamente introspectivo, com certeza, se lembra de 3 tipos básicos de sonho: o pesadelo, o sonho gozoso e o sonho da perseguição, geralmente infrutífera, de algum objetivo. O primeiro corresponde a situações desagradáveis que não temos o poder de controlar ou evitar. A iminência da agressão e o medo dão a tônica do sonho mau, que se sustenta pelo adiamento do desfecho temido. Quase ninguém experimenta a própria morte em sonhos, porque, em geral, despertamos antes que ela ocorra. Talvez por causa da nossa grande dificuldade de ativar, ainda que em sonhos, representações cerebrais incompatíveis com a crença na própria vida. O sonho gozoso é o contrário do pesadelo, apresentando situações prazerosas, desprovidas de qualquer nuance de conflito. Esse tipo de sonho frequentemente alimenta desejos que seriam impossíveis na vigília, satisfazendo o sonhador de forma plena e irreal. Mas os 2 extremos de gozo e terror não descrevem a maioria dos sonhos que temos. Para sonhar com emoções tão fortes,
é preciso vivê-las na vigília. A matéria do sonho são as memórias. Ninguém sonha sem ter vivido. Nas palavras de Jonathan Wilson, 1923-2008, um dos primeiros no estudo neurobiológico dos sonhos. Os sonhos simplesmente refletem aquilo que acontece ao sonhador agora.